Muito feliz de estar aqui para falar de um tema em que a gente pouco fala de um modo geral, e é um tema que me é particularmente caro, mas é importante que a gente discuta sobre um processo de humanização de quem faz matemática, né? Entendendo que a matemática ela é desenvolvida e pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, indo além de padrões como homem branco, hétero, de classe média, é, no padrão eurocêntrico, né? Todo mundo pode fazer matemática, então a gente vai falar um pouco disso, da ideia de romper esses padrões. Mas eu começo fazendo uma pergunta, né, para quem tá assistindo a gente, que é quem faz matemática ou quem pode fazer matemática, né? Indo além dos discursos hegemônicos. Os discursos hegemônicos são os discursos supremacistas, né, que falam de supremacia. Por que a gente espera que haja uma supremacia masculina e hétero produzindo matemática e de cor branca, né? Que é o que a gente vê mais. A gente tem que romper essas questões. Então, a gente vai além dos discursos e também vai além dos padrões hegemônicos. E aí, só para contextualizar a fala, eu vou mostrar 3 exemplos que vocês conhecem bem, com certeza, de 3 filmes mais ou menos recentes que ainda fazem bastante sucesso. O primeiro filme é o Estrelas Além do Tempo, que é um filme de 2017, por isso que eu acho que todo mundo que está aqui já assistiu. É um filme que fala sobre 3 mulheres que no século passado faziam matemática, 3 mulheres negras, isso é importante pontuar, foram precursoras trabalhando com matemática e física na NASA e sofreram muito por isso, tanto por serem mulheres quanto por serem negras. E aí a gente pode trazer para a matemática o nosso contexto hoje. Quantas professoras negras vocês tiveram de matemática e de física? Quantas estudam na sua turma hoje? Vamos lembrar que a maioria da população é de pessoas negras e é de mulheres. Quantas a gente vê estudando com a gente? Quantas são nossas professoras na escola e na universidade? Quantas vocês têm? O Vinícius Ponte está falando no chat que rolou recentemente no Cinemat, né? Que ótimo. Então, o filme conta a história dessas 3 mulheres, né? Que é a Katherine Johnson, a Mary Jackson e a Dorothy Vaughan, não sei como é que fala sobre o nome dela, que morreram. A Katherine morreu recentemente, né, no ano passado. Um outro caso em que a gente também vai além desses padrões hegemônicos é um filme chamado O Homem que Viu o Infinito. É um filme relativamente recente também, de 2016, que conta a história do Ramanujan, um matemático indiano que que saiu da Índia e foi estudar matemática numa universidade em que pessoas da etnia dele, com o tom de pele dele, não frequentavam não frequentavam de modo geral, né? E aí ele foi a presença dele foi muito rechaçada naquele espaço. Por quê? Porque ele era fisicamente diferente e eventualmente fazia matemática de maneira diferente da usual. Por que a usual é tomada como padrão? Por que a gente tem que ter padrão para as coisas, né? Óbvio que a gente tem que ter critérios de correção, de rigor em matemática, mas será que só tem uma forma de produção matemática? Então esse filme fala disso, né? Aqui está uma imagem do Ramanujan. Tem outro filme também recente, acho que é o mais antigo dos 3, né? Esse de 2015, O Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing, que é um matemático considerado o pai da computação, tem um papel importantíssimo na história da humanidade, não só na história da matemática ou da computação. Graças a ele, estima-se que pelo menos 2 milhões de pessoas deixaram de morrer na Segunda Guerra Mundial, e ainda assim ele foi condenado, ele sofreu castração química pelo governo da Grã-Bretanha porque ele era gay. Tem uma foto dele, ele morreu em 54, ele se suicidou. Tem todo um mistério em relação à morte dele, mas disse por aí que ele se suicidou por conta da castração química, sofria muito por conta disso, por não poder viver a sexualidade dele no país onde ele morava, né? E aí, o que é mais chocante é que o Turing, ele foi condenado por ser gay, ele recebeu o perdão real. Olha, como assim? Alguém que é gay precisa ser perdoado.
pela coroa, ele recebeu perdão da coroa inglesa 60 anos após a sua morte, agora, né, recentemente. Eu vou ler esse trechinho que está aí, né? Alan Turing, considerado o precursor dos atuais computadores e que, apesar de ter decifrado o código Enigma dos nazistas e ter salvado assim milhares de vidas, foi condenado em 52 por seu relacionamento com um jovem de 19 anos. E aqui ainda tem outro. Eu não sei quantos anos ele tinha na época, mas qual o problema com a idade, se os dois são adultos, né? A Rainha Elizabeth II outorgou agora o título, agora 2013, o título. Gente, eu não estou enxergando direito, vou pôr meus óculos para ver se eu melhoro. Outorgou agora o perdão a título póstumo após uma intensa campanha popular, apesar das reticências de alguns puristas que opinavam tecnicamente que não se poderia perdoá-lo porque a homossexualidade estava proibida quando foi condenado. É uma matéria de 2013, em que na Inglaterra, em 2013, alguém é perdoado pela coroa inglesa. Como assim perdoado? O cara, por conta dele, pelo menos 2 milhões de pessoas deixaram de morrer. Como assim perdoado? E aí agora até, isso é uma coisa desse ano, o Banco da Inglaterra resolveu homenageá-lo com uma cédula de 50 libras, agora leva a foto do Alan Turing em algumas contas de um trabalho importante que ele desenvolveu. Então, assim, eu dei 3 exemplos de matemáticos e matemáticas que rompem esse padrão hegemônico. E eu vou focar no terceiro, né? Não vou falar mais do Alan Turing, mas a gente vai focar nesse tema sexualidade, gênero e ensino de matemática. E aí eu vou aproveitar para divulgar, como eu já falei, eu sou egresso da Rural, né? Nesses 45 anos de curso, eu me formei há 17 anos, entrei na Rural em 2000, e foi ótimo, eu considero a minha formação inicial excelente, e fico muito feliz e orgulhoso de estar voltando. Cada vez que eu volto na Rural para fazer uma fala, para estar numa banca, sempre fico muito feliz e emocionado, porque é a minha casa também, né? Então, hoje eu sou professor do programa de pós-graduação em Ensino de Matemática, no FRJ, o PEMAT, e eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Matematic-Queer, estudos de gênero, sexualidade e educação matemática. Então, eu vou convidar vocês a curtirem, a seguirem a gente no Instagram, é Matematic-Queer, super fácil. Lá na bio tem um Linktree, que é esse Linktree /Matematic-Queer, para vocês conhecerem um pouco mais dos nossos trabalhos, tem link para várias lives, artigos publicados, de onde eu falo, né? De onde eu, professor de matemática, falo. O lugar sobre o qual eu falo, da comunidade LGBT, ou LGBTI+, ou LGBTQIA+, ou QIAP+, como vocês queiram, é um campo de tensão. O Brasil é o país onde mais se mata pessoas transgêneras. Essa é uma notícia de 2018, porque eu não atualizei, mas essa é uma notícia de hoje. O Brasil é o país que mais se mata pessoas transgêneras. As relações homossexuais são tidas como crime em 71 países. Em alguns desses países são puníveis com pena de morte. É uma notícia do UOL de 2019. Jovens LGBTQIA+, pensam 3 vezes mais em cometer suicídio, 5 vezes mais colocam essa ideia em prática do que jovens que não são LGBTQIA+. Recentemente houve um projeto de lei, número 504 de 2000, que pretendia proibir a veiculação de publicidade com pessoas LGBTQIA+, ou famílias homoafetivas no estado de São Paulo. Olha que absurdo, é um processo de invisibilização. O lugar sobre o qual falo, o Brasil, é um campo de tensão. Estou falando, agora eu vou fazer 3 citações, que são excertos de uma entrevista do atual ministro da Educação ao Estadão, publicada eu já não lembro mais se é atual, porque troca tanto, né? Mas é do ministro da época, se não for o atual ainda, publicada em 24 de setembro de 2000, um pouco menos de um ano, né? 3 falas. Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo é um termo errado. O sufixo ismo remete à doença na medicina. Então a gente fala homossexualidade. São feministas desajustadas algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. É claro que é importante mostrar que há tolerância, mas normalizar isso e achar que está tudo certo é uma questão de opinião.
é importante falar sobre como prevenir gravidez, mas não incentivar discussões de gênero. Na sala de aula de qualquer disciplina, inclusive a matemática, a gente é permeado pelo mundo real o tempo todo, né? A gente sempre fala da importância de contextualizar o ensino de matemática, mas não é uma questão de contextualizar, é uma questão de deixar chegar na sala de aula, ouvindo alunas, alunos e alunos, as suas demandas, o que angustia, sobre o que eles têm vontade de falar, eles e elas. E a gente, professor de matemática, que tem o papel de fazer essas articulações, porque a gente que conhece matemática que está ali para ensinar, né? A gente não está fora da realidade. As questões de gênero perpassam todo mundo desde sempre. Então, quando os assuntos surgirem em sala, não tem por que a gente mudar de assunto. A gente vai pegar dados de matemática e vai discutir, dados estatísticos. Não faltam dados, não tem nem que se prender em estatística. A gente pode falar de uma porção de coisas associadas a sistemas quando eles surgirem. Inclusive, esses sistemas são preconizados desde do fim dos anos 90 com os parâmetros curriculares nacionais, os PCN, que não caíram com a implementação da BNCC. Então, eu estou falando, estou trazendo para vocês lugares de onde eu falo, né, da comunidade LGBTI+, do Brasil, ainda no Brasil, né, as falas do ministro não acabaram. A biologia diz que não é normal a questão de gênero, isso não é verdade. Se ele não fizer uma propaganda aberta com relação a isso, a incentivar meninos e meninas para andarem por esse caminho, tenho certas reservas. Isso é o ministro falando da presença de professoras transgêneras em sala de aula. Isso aqui devia estar no feminino, não está por culpa minha, tá? O lugar sobre o qual eu falo, né, da defesa de uma educação matemática, também é um campo de tensão. Em resposta a essas falas do ministro, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, ASBEM, que por acaso hoje tem como presidente nacional um professor da Rural, o professor Marcelo Bairral, que já foi meu professor lá naquela época em que eu era licenciando, a ASBEM emitiu uma nota sobre isso, inclusive adotando uma linguagem não binária, né? Não se prendendo a masculino e feminino, que a gente às vezes fala de linguagem neutra, mas neutro tem outro sentido na nossa língua, né? Isto é neutro, aquilo é neutro, aquele e aquela, a gente está trazendo gênero, né, para as palavras. Então, eu estou tentando não falar mais linguagem neutra e falar linguagem não binária. A gente vai aprendendo o tempo todo, né? A gente não foi criado, não foi ensinado assim, mas a gente vai aprendendo. E aí, essa resposta das BEM veio da seguinte forma, né? Educar matematicamente é uma prática de liberdade e não podemos ser leis professores, e é difícil esses artigos modificados, né? De qualquer área do conhecimento, se não nos indignarmos com práticas educativas retrógradas, preconceituosas, que estimulam a violência e que são descomprometidas com leis sujeitos sociais e sua história. Os professores de matemática convivem e lidam com sujeitos, estudantes e demais colegas de trabalho, em coletivos cujas experiências e histórias são temporal e socialmente localizadas e construídas. Todos esses indivíduos se constituem de múltiplas formas em espaços familiares e coletivos. A gente precisa reconhecer a diversidade e respeitá-la e tocar as nossas vidas. É só isso, é simples assim. O lugar sobre o qual eu falo, ainda de defesa da educação matemática, é um campo de tensão. Na verdade, não é a forma na qual leis sujeitos se organizam que deve ser considerada ajustada, ou mesmo desajustada, mas o elo que lhes une, que deve ser do amor, do respeito mútuo e da alteridade. Isso ainda é parte do documento das BEM. O lugar sobre o qual eu falo, a sala de aula de matemática, onde eu estou como professor, é um campo de tensão também. Pesquisas em educação matemática revelam que minorias e impactos na aprendizagem ainda são um campo aberto. Né? Algumas pesquisas que já falam sobre isso têm revelado esse resultado que a gente já esperava. Né? A gente sabe, por exemplo, que a nossa classe social impacta tremendamente no nosso aprendizado.
a nossa cor impacta no nosso aprendizado. Se a gente é menino, menina, ou não binário, ou outra coisa, impacta no nosso aprendizado, né? A gente sabe muito bem que com uma frequência enorme, professores e professoras de matemática valorizam muito mais os meninos do que as meninas, por um machismo incrustado na ciência, em particular nas ciências exatas. E aí, a gente tem que pesquisar, é uma demanda de pesquisa urgente, que a gente está tentando, no nosso grupo de pesquisa, dar conta dessa agenda de pesquisa, de estudar um pouco mais a respeito do quanto essas subjetividades que nos compõem, que nos caracterizam como minorias, impactam na nossa aprendizagem de matemática e no nosso fazer matemático, né? Documentos da OCDE, que é um órgão internacional, mostram que estereótipos de gênero são carregados e são perpetuados na sala de aula de matemática. E quem que está fazendo isso? Somos nós, professores e professores de matemática. Mesmo com o nosso discurso de não fazer nada disso, a gente acaba fazendo. É uma questão estrutural, como é o racismo, como é o machismo no nosso país. Existe um pesquisador americano que chama Cat Rands, fala do não dimensionamento da relação entre orientação sexual e possíveis impactos na aprendizagem matemática por estudantes LGBT+. Então está falando disso também, né? As poucas pesquisas que já existem percebem que é um assunto que tem que ser mais estudado e ainda assim a gente não avança muito porque é um assunto delicado, né? Eu estava falando antes de entrar no ar com a Natália e com o Daniel e com a Cíntia que esse é um assunto que a gente vai falar nas redes sociais, que a gente frequentemente é atacado, porque é um assunto que incomoda. Já já eu vou mostrar para vocês falas de licenciandes em matemática super preconceituosas, por diversas razões, todas injustificáveis, né? Mas muito preconceituosas, e são falas de professores que perpetuam essas coisas em sala de aula, porque não querem falar a respeito, né? Falar do que não nos toca pessoalmente incomoda. A gente vai ter empatia porque a gente vai respeitar o outro porque se a gente se assume como norma, e se a gente se assume como norma, o outro, a outra, e outro tem que se submeter à nossa norma, e não a gente tem que reconhecer que há diversidade, que há diferença, e que isso é bom para o nosso convívio. O lugar sobre o qual eu falo, a sala de aula de matemática, é um campo de tensão. E aí eu vou trazer um exemplo de Gonçalves Pinto e Borges, de um trabalho de 2013, em um baile há 12 moças e 8 rapazes. Quantos casais podem ser formados? A resposta para essa pergunta é única. Aí você pode me dizer, é verdade, a gente de cara vai considerar casais como rapazes e moças, mas a gente pode considerar casais só rapazes, só moças. A gente pode considerar casal, eventualmente, 3 pessoas. Se as pessoas se considerarem um casal, sim. Não cabe a gente julgar, né? Cabe a gente reconhecer, respeitar e tentar perceber como essas diferenças são boas para o nosso convívio de modo geral, né? Inclusive na aula de matemática. De uns anos para cá, vários autores como D'Ambrosio, Frankenstein, Gutierrez, Valério, Cosmos, Goodstein, dentre outros, né, com maior recorrência dos anos 80 para cá, têm trabalhado com a ideia das perspectivas socioculturais em educação matemática, olhando o quanto o social e o quanto o cultural impactam no nosso fazer matemático. Então, a gente precisa dar conta desses processos todos, né? Antigamente, a gente achava que só entender os conceitos de aprendizagem a partir da psicologia eram suficientes. A gente percebe hoje que não, o social nos atravessa, o cultural nos atravessa e nos faz, né? Então, matemática, por conta disso, é também uma ciência humana, né? Nessa concepção. Vou dar mais exemplo, né? Ainda no lugar sobre o qual eu falo como sendo a aula de matemática e como sendo mais um campo de tensão. A aula de matemática não está deslocada da sociedade, né? Tudo que acontece em sociedade permeia e perpassa e atravessa político-pedagogicamente as aulas de matemática e os livros de matemática. Existem muitos memes e uma porção de coisas
que estão por aí acontecendo e que a gente que dá aula de matemática deve se apropriar, trazer para a escola e discutir. Né? A aula de matemática deve ser discutida também. Não é só fazer conta, né? Tem muito pensamento e raciocínio por trás. Então, eu trouxe dois. O primeiro, até eu não sei que é direita e esquerda, mas acho que está certo. A esquerda de vocês tem uma figura em azul, com uma mulher. Estou tentando fazer uma descrição, porque, né, de repente tem alguém com deficiência visual assistindo a gente. É uma figura com fundo azul e uma mulher com uma vassoura na mão, e tem uns escritos em amarelo que dizem o seguinte: em quantas partes se divide o braço da mulher? Em braço, antebraço e vassoura. Isso foi um meme de internet que alguém achou engraçado. Profundamente misógino, machista, está relegando a mulher a situações, ao trabalho doméstico e está fazendo piada com violência doméstica. Isso é gravíssimo, isso é criminoso. Quem circulou e circula isso deveria estar na cadeia. E muita gente riu disso. Assim, eu achei isso no Facebook, para vocês terem ideia. Claro que denunciei, mas isso chegou em quantas pessoas? Quantas estão circulando isso? Isso é gravíssimo. Na figura do lado, que é uma figura de um livro de química ou de física, eu não me lembro, fala de repulsão e atração. Não é de matemática, mas está no campo das exatas, então eu trouxe. E aí olha o que tem ali. A gente tem figura, na primeira linha, uma figura com dois meninos e duas setinhas indo em direção contrária, falando de repulsão. Na linha de baixo, a mesma situação, só que com duas meninas. E na última linha, a terceira linha, a gente tem um menino e uma menina. As setas agora apontam uma ponta para a outra e fala de atração. Então, como assim? Como assim os livros didáticos vão ensinar que quando dois meninos se aproximam, há repulsão? Primeiro que não está... são duas... Na imagem, são crianças. Dois meninos não podem ser amigos, duas meninas não podem ser amigas. Não tem nem que sexualizar isso, mas é um absurdo, né? Então, como que pessoas LGBT mais e mulheres aparecem nas representações sociais das pessoas sobre matemática? Né? Como é que estão nos livros didáticos? Já pararam para olhar? Pega livro didático de educação básica. Você que está em casa, cata aí um livro. Como é que as mulheres aparecem? Elas aparecem, de um modo geral, em situações domésticas. Quem que aparece como profissional? É o homem. E nessas figuras, quantas mulheres são negras? Já se fizeram essas perguntas? A gente só segue a vida. A gente não percebe essas coisas, né? E aí, quando a gente não percebe e não fala sobre, a gente perpetua involuntariamente. Não pode. Já deu, né? Eu tenho usado, vocês já perceberam o tempo todo, esse termo, o lugar sobre o qual eu falo é um campo de tensão. E aí eu dei exemplos de lugares nos quais eu pessoalmente falo, né? Mas na verdade, uma citação da Guacira Lopes Louro, que é uma educadora, professora, acho que já aposentada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que discute educação, gênero e sexualidade já há muitos anos. E aí ela fala que a sexualidade e o gênero estão mais do que nunca no centro dos discursos, mais do que nunca em 2000. A gente está em 2021. Mais do que nunca no centro dos discursos estão a deixar o silêncio e o segredo, e por bem ou por mal, estão provocando ruído e a fazer barulho e a fazer falar. É o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está querendo fazer barulho, está querendo falar, está querendo despertar em vocês que estão assistindo, que vão assistir. Olha, essas coisas talvez sejam relevantes, vamos pensar um pouco sobre. Ninguém tem que ser pesquisador dessa área, né? Mas é importante que a gente pense a respeito. Se a gente tem interesse, se a gente se importa com os nossos alunos, alunas e alunos, a gente tem que pensar nisso. E nossos colegas de trabalho também, com a sociedade em geral, né? O papel do professor no debate sobre a diversidade de gênero e sexual já tem sido pauta de muitas pesquisas já há muitos anos, né? O que a gente tem com muita frequência são indivíduos que são discriminados, são frequentemente culpados pela discriminação. Por exemplo, um menino mais efeminado ou uma menina mais masculinizada, a gente já pode questionar esse conceito de feminilizada e masculinizada, né? O que é isso? Que padrão é esse? Que norma é essa de feminino e masculino?
Mas vou usar no sentido da norma social ainda assim, tá? Mesmo falando mal, eu vou usar porque eu acho que a gente vai entender se eu falar, se eu adotar essa forma. Sofrem preconceito e quando tentam se fazer ouvir, a pessoa fala, não, eu te chamei a atenção sim, porque você está andando feito uma menina, anda direito. Ou seja, a pessoa é vítima duas vezes, ela é culpabilizada por ser vítima de um processo discriminatório onde a culpa é de quem está discriminando, né? A culpa nunca é da vítima, gente. A gente tem que aprender isso, né? A gente sempre olha, a menina que passou foi cantada, sofreu um assédio, mas a culpa é dela. Olha o tamanho do short. O corpo é dela, ela usa o short também que ela quiser. É isso que tem que ser normalizado. Bom, isso está diretamente associado à ideia de pedagogia do insulto, né? A gente insulta o outro e a outra o tempo todo e replica isso também na escola. A gente ouve os insultos e se cala, né? Quantas vezes em sala de aula a gente está dando aula, durante a aula a turma está quieta, né? Espera-se que isso aconteça durante a nossa fala. Mas quando a gente está copiando no quadro, ou quando a gente está dando atenção a um aluno ou uma aluna, ou na mesa, fazendo alguma coisa na mesa do professor, da professora, a gente ouve alunos se xingando, sapatão, bichinha, viadinho, não sei o quê, e a gente se cala. Não é meu papel, não sou psicólogo, não sou professor de matemática. Esse é o papel, sim. A gente está ali para educar por meio da matemática, não é só para ensinar a fazer conta, como eu já falei há pouco. E é nosso papel promover o respeito, é nossa obrigação promover o respeito em sala de aula, e que o educar para o respeito vai além da sala de aula, né? Porque a gente aprende a lidar com a diferença e com a diversidade e tirar proveito disso, e não se incomodar com isso. A pedagogia do insulto implica na pedagogia do armário. Porque se eu sou insultado e culpado o tempo todo por ser quem eu sou, eu vou ficar preso, eu vou me esconder. Isso é terrível, tenebroso, um sofrimento desesperador. Isso faz com que muitas pessoas demorem muito para se reconhecerem da comunidade LGBTQIA+, mas, por exemplo, a gente não é só... É para qualquer minoria que isso vale. Quantas vezes a gente não ouve homens e mulheres negras dizendo que só se entenderam negros depois de adultos, porque se entendiam como morenos, como pardos, porque, de alguma maneira, dessa forma, estavam mais preservadas socialmente. Porque quando se assumem negros e negras de fato, há um peso de preconceito muito maior. Mas dane-se o preconceito, a gente vai se assumir, a gente vai entender. Não é nem se assumir, porque ninguém tem que se assumir para ninguém. Olha como a gente usa palavras que são inadequadas, né? Não existe se assumir, existe ser quem a gente é e não ter vergonha de se expressar nesse sentido, né? E aí a pedagogia do armário vem reinando por muito tempo. Não pode mais ser assim, a gente tem que deixar as pessoas serem quem elas são e agirem como elas quiserem, desde que se respeitem e que respeitem as outras pessoas, né, no convívio social. A gente tem, acabei de dar vários exemplos, a escola legitimando ideologias sociais e culturais, né? A escola legitima os preconceitos, legitima e perpetua, o que é mais grave. Documentos oficiais como os PCN já falavam em 98, procurem no Google, tem lá. Temas transversais. Um dos temas transversais, naquela época, era chamado de orientação sexual. Os livros estão no Google, como eu falei, até hoje. Já se entendia naquela época que, desde os anos iniciais do ensino fundamental, cabia como tema transversal nas aulas de qualquer disciplina, né, de quaisquer disciplinas, inclusive as de matemática, falar sobre gênero, sobre sexualidade de maneira livre e aberta. Não é fazer doutrinamento, não é falar de sexo. É deixar os assuntos que são naturais acontecerem nas aulas, e também de matemática. E aí levar a informação correta, educar. A BNC Formação, a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores, né, é um documento que vem como parâmetro para a formação de professores no Brasil, foi publicado no finzinho de 2019, faz já 2 anos. Esse documento fala de educar para a diversidade, da gente promover o autorreconhecimento dos alunos, de promover a autoaceitação. Então, o documento não fala diretamente de gênero e sexualidade, mas fala de
o fomento por parte de professores e professoras a que os nossos alunos e alunas vivam em paz com quem são, né? Isso é básico. Uma pessoa que não está em paz com quem ela é, não aprende matemática, não aprende nada, né? Porque está vivendo em angústia o tempo todo. Então, entrando agora no campo do gênero, sexualidade e educação matemática, esse é um campo mais emergente. No Brasil tem pouca coisa a respeito. No nosso grupo, né, o Matemática Queer, a gente deve publicar um livro no ano que vem. Esse livro já está escrito, está sendo agora passando por um processo de avaliação. E a gente, um livro com 10 textos, 10 capítulos, a gente no grupo escreveu 5, convidou colegas de outras instituições do país a escreverem a outra metade do livro para falar um pouco sobre promover essas articulações entre gênero, sexualidade e educação matemática. A gente está forçando um assunto de interesse pessoal ou a gente tem, de fato, que falar enquanto pesquisa sobre essas coisas, né? Como pesquisa. E aí eu quero que vocês leiam, já estão convidados a lerem para pensarem um pouco nessas articulações que são possíveis. E aí agora, já fazendo um encaminhamento para... Daqui a gente já vai terminar daqui a pouco, eu vou falar um pouco de uma pesquisa que tem esse título, né? O que pensam licenciandos? Eu coloquei mas assim, a gente tem tentado usar uma linguagem não binária, licenciandes, em matemática, sobre a sua formação para lidar com a diversidade sexual e de gênero em sala de aula. A gente fez uma pesquisa no nosso grupo, né, o Matemática Queer, com todos os cursos, todas as licenciaturas em matemática do estado do Rio de Janeiro de instituições públicas. 16 cursos presenciais e os 2 cursos semipresenciais, com seus 23 polos. A gente teve resposta de todos esses lugares. A gente teve cerca de 713 respostas, 10, uma coisa assim. Então, eventualmente, quem está aqui assistindo pode ter recebido esse formulário e pode ter respondido. Então, é um feedback agora desse trabalho para vocês. Esse formulário tinha 18 perguntas passíveis de serem respondidas de forma anônima, mas quem quisesse dizer o nome podia dizer também. Sendo dessas questões 10 objetivas e 8 discursivas, perguntas separadas para pessoas que se consideram da comunidade LGBTQIA+, e que não se consideram. A gente estima que o formulário tenha chegado a cerca de 500 mil licenciandes, ou 500 mil, meu Deus, quem dera, a 5 mil licenciandes em matemática, com representação de todas as micro-regiões do estado do Rio de Janeiro, onde há um curso de licenciatura em matemática. Então, a gente considera que essas respostas são bastante representativas em relação ao Rio de Janeiro, né? A formação nas instituições públicas. E aí vou trazer alguns resultados para vocês, né? 90% desses licenciandes que são LGBT+, se sentem confortáveis no âmbito do seu curso e universidade para expressarem a sua sexualidade de forma livre, sem preconceitos, não estão preocupados em estarem num armário, né? 51,6% desse mesmo grupo afirmaram não ter sentido essa mesma liberdade no espaço escolar, enquanto estudantes, né? Então você percebe que na universidade as pessoas já se sentem melhor para falar sobre isso. Pode ter a ver com o ambiente da universidade, que de modo geral é mais livre do que o que é uma escola, e também pode ter a ver com a idade mesmo, né? A gente se entende melhor um pouco, vai se entendendo melhor ao longo da vida. E aí agora eu vou colocar para vocês algumas respostas e vou me dar o trabalho de ler as respostas que são discursivas, para a gente ver exemplos de respostas que consideram que têm relatos favoráveis ao tema e que têm relatos que não são favoráveis ao tema. Eu faço questão de mostrar os dois, primeiro porque para mostrar a conscientização sobre o tema, que é muito grande hoje já, e para mostrar também o quanto o preconceito perpetua no meio de nós, professoras e professores de matemática já formados ou em formação. O primeiro comentário é o seguinte: não acredito que deveria ser tratado desse assunto na educação básica. A matemática, assim como todas as ciências, é completamente imparcial quanto à escolha sexual do gênero. Em outras palavras, ensinar um homem é igual a ensinar uma mulher, ou qualquer outro gênero. O termo sexual do gênero não faz nenhum sentido, né?
essa resposta de alguém que não conhece a área e que possivelmente não tem interesse em conhecer a área, né? Sexo é uma coisa, gênero é outra coisa. A gente tem que aprender a diferença, inclusive, tem que estudar sobre. E a matemática, não cabe a matemática ou qualquer ciência fazer escolha sexual ou de gênero de ninguém, né? A matemática é uma ciência produzida por pessoas. E toda produção a gente fica com esse discurso de matemática é neutra. Matemática não é. Quem faz a matemática não é neutro, então a matemática não tem como ser neutra, né? Os propósitos para os quais a matemática é desenvolvida não são neutros. Tudo tem uma carga política envolvida, política no sentido mais amplo, né? Não no sentido partidário. Outra resposta. Concordo totalmente que essa temática seja tratada na educação básica, uma vez... Deixa eu só aumentar a minha tela para poder enxergar melhor. Uma vez dei aula de matemática para vestibular social, estávamos discutindo a introdução de combinatória a partir do exemplo quantos casais podem se formar com 5 homens e 6 mulheres, e resolvemos o exercício envolvendo todos os casais. Foi muito bom para debater essa questão. Então, você repara que a gente consegue criar esses espaços na aula de matemática para discutir, mas eu trabalho numa perspectiva de deixar que alunos e alunas tragam suas demandas. E aí eu não estou impondo nenhum tema, o tema surge. Vamos ver agora mais 2 respostas. Claro que não, apenas o mundo dos gays é gay. Olha o nível da resposta. O mundo gay não é e nunca será aceito. É apenas tolerado minimamente. Mas os gays querem querem destruir o mundo hétero para que o seu mundo gay seja único. Se os gays querem que o mundo hétero os aceite, comecem aprendendo que o mundo hétero é hétero. E ser hétero significa ser simultaneamente normal e rejeitar quem gosta do mesmo sexo. Esse trecho é até difícil falar dele, porque é absurdo, né? É extremamente machista, é um discurso supremacista louco. Quem escreve esse tipo de coisa é o tipo de gente que bate em homossexual no meio da rua, porque o discurso de ódio está evidente aqui, né? Quem respondeu isso aqui foi um licenciando em matemática, ou uma licencianda em matemática. Então, reparem bem quem são essas pessoas com as quais a gente convive. E ensinem, assim, a gente precisa não brigar, não vale a pena brigar, discutir, vale a pena ensinar, falar sobre. A gente tem que entender que todo mundo é diferente. A gente tem que respeitar as outras pessoas, reconhecê-las como pessoas que têm os mesmos direitos que a gente. Não importa as diferenças que elas tenham. Agora, uma resposta positiva para aliviar a tensão, né? Quanto mais cedo começarmos a discutir isso, conseguiríamos minimizar o preconceito e, consequentemente, os comportamentos opressivos nas próximas gerações contra a comunidade LGBT+, né? Em relação a como fazer, uma vez que entendemos que a heteronormatividade está presente em todos os lugares, o primeiro passo seria acabar com ela. Então, a ideia de normatividade tem que ser contestada o tempo todo. Que norma é essa? Isso vale para tudo. Por que a norma, num país em que a maioria das pessoas é preta, por que a norma é ser branco? Num país em que a maioria das pessoas é de classe média baixa, por que a norma é imposta pelos ricos? Por que a norma é imposta pelos homens num lugar em que a maioria é de mulheres? Mas não precisa ser a maioria, não precisa, isso que eu estou falando só para dar exemplo. Nem cabe discutir sobre quantidades, basta ter uma pessoa diferente. Essa pessoa tem que ser reconhecida, tem que ser respeitada. Eu não posso excluir, eu tenho que conviver com ela. Mais exemplos. Sexo não é algo a ser colocado em um pedestal. Existem coisas mais importantes do que... E aqui eu coloquei reticências para poupar vocês do termo que foi usado aqui, mas foi um termo pejorativo para se referir à prática homossexual, o ato sexual em si. Por favor, faça uma pesquisa de relevância cultural. Aborde temas como Leibniz ou a física de Newton, ou mesmo como podemos descomplicar os cálculos para facilitar o aprendizado. Faça algo que contribua para o ensino de matemática e que professores de outros países possam aproveitar. Ninguém está colocando o sexo em pedestal. A gente está trazendo essas questões como uma agenda de pesquisa, como tantas outras.
e que é importante como tantas outras, e que tem uma repercussão social, um impacto social gigante, porque o número de pessoas LGBT+, é gigante, o número de mulheres é gigante. Quando a gente está falando de LGBT+, a gente está falando bastante também das pautas feministas, e que se relacionam com mulheres, né? Porque todo mundo que sofre preconceito se une para lutar contra os preconceitos, né? Então as pautas das minorias nos perpassam, até porque ninguém é só homem, ou só branco, ou só professor de matemática, ou só magro ou gordo, todo mundo é muitas coisas. E aí a gente tem que olhar para o que a gente chama de interseccionalidade, que são as questões que nos caracterizam como uma minoria política, como uma minoria social, né? Minoria política no sentido de que há necessidade de políticas públicas específicas para essas minorias, porque a norma imposta pela sociedade age conscientemente, diretamente contra essas pessoas. Outra fala: vivemos em uma sociedade que mata, hostiliza e exclui indivíduos LGBT+, cada vez mais. Precisamos combater esse tipo de prática com conscientização dos jovens, independente do conteúdo da disciplina. É necessário sempre inserir no próprio conteúdo da matemática questões que envolvam o assunto. Uma ideia seria para entrar na discussão, usar gráficos que mostrem a quantidade de pessoas LGBT+, que são agredidas, por exemplo, por ano no Brasil, a partir de um conteúdo matemático, entrar nessa discussão. Esse é um discurso comum, mas como eu falei... Perdão, gente. A garganta tá ruim, desse tempo doido, né? Seco, quente, seco. Perdão. Eu acho que a gente não tem que forçar o tema em sala de aula, não. Tem que levar quando o assunto tiver bastante a ver, mas a gente tem que ouvir os alunos e alunas e alunos. Quais são as demandas? E entre as demandas a gente vai pautar essas discussões que são importantes a partir das demandas do que o nosso próprio público, que são alunos, alunas e alunos, querem discutir nas aulas. Vai discutir isso toda a aula? Não vai discutir isso toda a aula, vai discutir quando fizer sentido, né? Perdão. Outra fala: ninguém fala de Deus nas escolas. Maldita foi a hora que deixamos os professores educarem no lugar dos pastores. Gente, o país é laico. A escola e a educação deveriam ser espaços de laicidade, ou seja, espaços onde o que nos norteia é o conhecimento produzido cientificamente. No campo das humanas, das exatas, das biológicas, como essas áreas se transpassam, né? Se transversalizam. Não é para a gente falar de religião nas escolas, ou pautar por uma só. Por exemplo, se não acreditar em Deus, eu acredito pessoalmente, mas eu poderia não acreditar. E aí eu professor, tenho que falar de Deus na escola? A escola é para isso? A escola está assumindo o papel de igreja? O papel de templo religioso? É isso que a gente quer? Perdão, a gente pode querer isso, é uma escolha. Mas vai ter espaço de falar das religiões todas? Ou a gente vai impor o cristianismo na sua forma mais ampla? Porque também isso aí é impor uma norma, né? Ou o credo, ou as religiões que são judaico-cristãs. É isso que a gente está pretendendo fazer? A gente vai ter espaço para discutir sobre religiões afro-brasileiras? Será? Uma resposta a outra agora. Sim, para que o aluno se sinta confortável para se expressar, transformando a sala de aula em um lugar aberto, onde possam se achar e não se esconder, e principalmente introduzir o respeito ao próximo. Sim, pois o ensino da matemática não deve se restringir apenas a números, mas também chamar a responsabilidade para o social, de maneira que todos os alunos se sintam integrados. É uma resposta a qual eu estou pessoalmente alinhado. Agora, uma outra resposta que é contra, né? Não, pois acredito que deve-se respeitar as opções de cada cidadão, e isso não interfere para que seja um professor melhor. Uma coisa importante ninguém escolhe ser minoria, não, gente. Não é opção, não. É uma condição. Cada um nasce como a gente é, como a gente nasce. Tem coisas que são comportamentos que a gente vai pautar como a gente quiser, escolhas, mas sexualidade, até onde a ciência tem mostrado,
e até onde quem tem uma sexualidade que desvia da norma vive, como é, não é uma escolha. Vamos pensar bem, se for assim, quem vai escolher ser mulher, preta, gorda, pobre, que mora na periferia? Eu dei exemplo de propósito de várias identidades que caracterizam minoria, e sofrem muito preconceito na nossa sociedade. A gente não escolhe, não. A única minoria que eu acho que alguém poderia querer nascer é rico, com herança. Essa é a minoria que as pessoas poderiam querer escolher só. Então vamos tentar pôr a mão na consciência e não reproduzir termos que são equivocados, né? Outra resposta. Uma vez que ainda há grupos trans e travestis, sobretudo, que não estão inseridos no ensino superior, mesmo na escola. Quem é que estudou com uma pessoa trans? Pouca gente, ou quase ninguém, ou ninguém. Eu nunca estudei, por exemplo. Eu conheço algumas pessoas trans, poucas, e conheço no meio universitário, são pouquíssimas. Ainda são pouquíssimas, o que é um lamento, até porque a estimativa de vida da pessoa trans no Brasil é super baixa. Eu não me lembro agora exatamente de quanto é, mas acho que é de 20 e poucos anos. 27, talvez. Acho, não me lembro agora, posso estar falando besteira. Mas é baixa. Não chega aos 40. E, por consequência, consolidados no mercado de trabalho, está falando da falta de... Como essas pessoas não têm acesso à educação, elas não têm acesso à formação profissional. E aí acabam se relegando a empregos com uma remuneração muito baixa, que não exige uma qualificação específica, né? Então, apesar de plural, as universidades ainda excluem nichos sociais que precisam de visibilidade. Não acho que cabe aos professores outra resposta. Professores de matemática conversar sobre isso, visto que não teremos formação nesse assunto. É melhor deixar esse assunto com professores de sociologia. Mas será que o professor de sociologia tem uma formação específica para isso? Em que curso tem uma formação específica para isso? Nenhum, gente. Nem a psicologia. Quem tiver interessado em aprender muito vai buscar uma especialização. Então, assim, não me interessa se eu não sou especialista nisso. Eu não sou especialista em uma porção de coisa. Eu não sou eu licenciado em matemática, não sou especialista nem em matemática, nem em educação. Repara, eu tenho o título de licenciado. Então, eu recebo um mínimo de formação naquele assunto e eu que corro atrás, porque a formação de qualquer profissão, de qualquer profissional, é para a vida. A formação é a vida. É o estudo permanente e é a própria prática. E aí eu vou correr atrás de aprender e de entender como é que lida com essas questões, e quando eu tiver que lidar com isso em sala de aula, eu vou saber minimamente, e eu vou pedir ajuda às pessoas. Por exemplo, se eu sou professor de matemática, eu tenho um aluno surdo, eu pessoalmente, né? Eu não sei Libras, mas não é só saber Libras, eu vou ter uma ajuda de um intérprete, como a gente está tendo aqui, a da Cíntia e da Keila, mas eu vou precisar entender como é que o intérprete trabalha, o que eu posso ajudar, como é que eu posso ajudar o intérprete para que ele me ajude, para que a gente ajude o aluno surdo ou a aluna surda. Eu vou precisar entender como é que o aluno surdo aprende. Eu não tive formação para isso. O que eu faço? Eu vou fingir que eu não tenho um aluno surdo, eu vou ignorá-lo? Então eu estou na carreira errada, eu não posso ser professor. Professora é aquele que escolhe uma disciplina, no nosso caso que a gente escolhe uma disciplina, né? Mas também tem quem faz pedagogia ou trabalha com outras modalidades educacionais, mas é quem escolhe transformar vidas e mudar o mundo por meio de uma disciplina. No nosso caso é de matemática. Ser professor é isso. Ser professor não é eu adoro matemática e quero falar sobre matemática não importa com quem. Isso não é ser professor. Tá? Então, eu falo isso mesmo para os meus alunos e alunas, a gente tem que tentar se reconhecer na carreira e perceber que a gente talvez esteja na carreira errada. Eu posso querer ser um pesquisador de matemática, uma pesquisadora, maravilha, vai lá, faz seu trabalho excelente. Mas com o compromisso de quando você tiver que ensinar alguém, porque a gente acaba tendo como emprego público, né, é sempre em lugares em que a gente vai acabar tendo que dar aula na graduação ou na pós, então você vai ser um excelente pesquisador, mas assumindo o compromisso de ser um professor minimamente razoável. Você está formando pessoas, você está formando profissionais no ensino superior, né? Então você tem que ter um compromisso, sim, com quem você está formando. Outra resposta agora. Penso que, como professores, precisamos estar aptos a discutir temas
que são relevantes à formação de um indivíduo cidadão como um todo. É necessário que a universidade seja capaz de nos dar ao menos algumas ferramentas para trabalharmos essa questão tão importante para nossos alunos. Repare que eu estou comentando sempre as respostas negativas, as positivas não, porque as positivas meio que já me ajudam a comentar as negativas, né? Tentando desconstruí-las. Uma outra resposta negativa: não precisa discutir a diversidade de gênero. A pessoa é o que ela é e ponto. Verdade, isso é verdade, a pessoa é o que ela é e ponto. Agora, devemos discutir sobre o ensino igual para todos, independente de cor, gênero, religião, etc. Olha, eu só vou discutir que o ensino é igual para todos quando todo mundo tiver acesso ao ensino de maneira em que haja equidade. Equidade é a ideia de que todo mundo parte de um mesmo lugar. Se a gente não parte de um mesmo lugar, a gente não tem as mesmas condições de acesso, a gente não vai ter as mesmas condições de permanência. Então, precisa discutir, sim, sobre o que nos difere e quem é prejudicado por ser diferente das maiorias políticas precisa, sim, de políticas públicas e de atenção especial. Se eu estou preocupado com oferecer um ensino que é justo, por meio da equidade, tem que levar isso em consideração, né? A gente não pode usar de um discurso meritocrático para tudo. A gente vai poder usar meritocracia quando todo mundo partir do mesmo ponto e com as mesmas condições, né? A gente não, numa corrida, a gente não coloca uma pessoa... Estou falando no senso comum agora, tá? Mas uma pessoa que tem problema no joelho para correr com um atleta, porque as condições de partida não são as mesmas. Então não adianta dizer, mas elas estão partindo do mesmo lugar, do ponto zero. Não me importa. As condições de partida não são as mesmas. Então eu preciso, sim, de alguma maneira, oferecer uma vantagem, entre aspas, para essa pessoa que já chegou prejudicada. Para isso que a gente tem as políticas de ações afirmativas. Hoje não, já há vários anos. Outra resposta: a formação técnica em exatas não qualifica o profissional para esse tema, restando apenas o esforço isolado da formação pedagógica para capacitá-lo, orientá-lo, o que não é suficiente para qualificá-lo. Deixamos esses temas de sexualidade e gênero para o esforço conjunto de filosofia, sociologia, biologia, história, psicologia. Então você repara que até quem entende que discute isso é importante não faz ideia de como fazer e joga para o lado, né? Joga para professores de outras disciplinas. Desculpa, essas pessoas LGBT+, ou mulheres, ou negros, negras, negres, ou refugiadas, não é muito o caso do Rio de Janeiro, mas em vários estados do país a gente tem muito refugiado, essas pessoas vão estar na sua aula também, que é de matemática. Quando surgir uma situação qualquer de violência verbal, de preconceito, você vai fazer o que? Olha só, essa situação é esquisita, mas conversa com o professor de história amanhã, ou com o de biologia na terça que vem. É isso? Você vai se acovardar? É isso mesmo? E aí deixo uma dica para que vocês assistam uma série chamada A Segunda Chamada. Essa série é fantástica, fantástica. É uma série da Globo, está na sua segunda temporada. Retrata a realidade de uma escola de turmas no período noturno, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Quem já trabalhou na EJA sabe que a EJA é a sala de aula sempre mais diversa. E aí, cada episódio dessa série é um tapa na nossa cara. Assim, eu já dou aula há muitos anos, já lido com essas diferenças há muitos anos, e ainda assim, eu chorei em todos os episódios. Todos. A primeira temporada tem 11, a segunda tem 6, a segunda saiu semana passada, tá na Globoplay, quem tiver acesso, tenta assistir. Eu acho que devia ser obrigatório, assim, na formação docente. É muito importante para que a gente pense nessas questões todas que são questões humanas, mas que acontecem nas aulas de quaisquer disciplinas. E aí eu trago aqui alguns pontos de atenção em relação a essas falas, né? A matemática como neutra e apolítica, a matemática como um instrumento de manutenção do poder,
a matemática apesar de quem a produz. Não existe matemática apesar de quem a produz. Mas a matemática não depende de quem está pesquisando, quem está ensinando. Desculpa, quem eu sou impacta em como eu ensino matemática. Não é óbvio, e não deveria ser óbvio isso? Quem a gente impacta em tudo que a gente faz, inclusive matemática, em como a gente ensina, como a gente pesquisa matemática, né? Uma reprodução também de discursos de ódio, pautado em concepções supostamente religiosas, e supostamente mesmo, porque nenhuma religião minimamente séria prega o ódio. As religiões pregam um amor, pregam um respeito, pregam um convívio harmônico em sociedade, né? A gente percebe que também é um discurso de matemática com uma produção quase exclusiva de homens brancos, heterossexuais, de classe social dominante. É assim que a gente vê os filmes por aí. Tem uma diversidade imensa de filmes que falam sobre matemática. Vai lá ver quem são os protagonistas, sempre homens. Pega qualquer livro de história da matemática, vai ver quem são os protagonistas, sempre homens. Será que não tinha mulher mesmo? Claro que tinha, cadê elas? A história apagou. A gente invisibiliza a mulher em qualquer lugar, mas também na história da matemática desde sempre. Mas a gente pode, que é o que o meu grupo de pesquisa, o Matemático Queer, tenta fazer, interpelar a educação e a educação matemática por meio de recursos teóricos e epistemológicos que a gente já tem, para quebrar esse movimento que é perpetuado, né, de preconceito o tempo todo. E a gente fala assim, nossa, mas que bacana, eu preciso realmente entender que são demandas importantes, mas como é que eu vou partir de onde para poder pesquisar a respeito? E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns lugares, algumas teorias das quais a gente pode partir para pensar a respeito. A gente pode pensar nas teorias pós-críticas do currículo, né, que vão trabalhar a partir da educação, que vão trazer as teorias, como eu falei, pós-críticas do currículo, que vão pensar a partir do movimento da crítica, e que veio depois disso a respeito do currículo. É uma necessidade urgente de fazer um currículo que atenda às demandas das nossas estudantes, e a gente faz um currículo para ninguém, né? A gente faz um currículo hipotético para um aluno que não existe. A gente precisa entender que a gente precisa olhar para essas pessoas que são outras, que não são mais, ou que não são só o homem branco, eurocêntrico, heterossexual. Então, eu preciso considerar que na minha sala de aula eu tenho diferença entre as pessoas, de uma diversidade. Então, para sujeitos outros, né, para pessoas outras, currículos outros, que deem conta disso. Essa mesma frase, sujeitos outros, currículos outros, serve para a gente pensar a ideia das pessoas com deficiência, transtornos e altas habilidades nas nossas salas, refugiados e outros grupos quaisquer minoritários. A gente tem que entender que o Brasil é um país laico e que a educação deve ser laica. A gente precisa entender também que a matemática é uma produção humana, né? Isso quer dizer que a gente modifica, a matemática modifica e é modificada por quem a produz. Como eu venho falando, né, várias vezes, quem eu sou importa, em que matemática eu ensino e como, né? Eu estou falando até aqui de teorias educacionais, mas quando eu vou para o que está aqui à direita, né, eu posso usar também teorias da educação matemática, como a ideia de matemática para ler e escrever o mundo, no sentido do Eric Goodstein, que é um pesquisador norte-americano, que fala que a gente tem que ouvir, ele é muito inspirado no Paulo Freire, né, a ideia de leitura escrita do mundo, que é uma ideia do Paulo Freire, de que a gente precisa... Como é que a gente ensina os nossos alunos a lerem o mundo? Quando a gente pede que os alunos pautem o próprio currículo. Eles tragam para a sala de aula demandas que são das suas comunidades, e aí a gente vai usar a matemática para modelar, para ler, para entender essas demandas e para entender essas realidades, e a gente vai usar a matemática para ler criticamente esse mundo que nos rodeia. E a gente vai usar a matemática para propor ações de reescrita ou de escrita desse mundo, para que a gente não mais perpetue essas coisas todas que nos oprimem. A gente pode tentar entender também a matemática numa perspectiva a educação matemática inclusiva,
numa perspectiva de encontro entre diferenças. Isso tem tudo a ver com o que eu falei até agora, né? De perceber as diferenças e valorizá-las. Porque é no encontro que a gente promove coisas que atendem a todo mundo, atendem às demandas de todos e todas e todes. Essa é uma ideia de um pesquisador chamado Olis Covesnoso, que hoje não, já há muitos anos vive no Brasil. Também a ideia dele é a ideia da educação matemática crítica, que é muito genericamente falando, essa ideia de ler a matemática criticamente, de ler o mundo por meio da matemática de forma crítica, de forma questionadora. A gente não tem só que fazer conta. Esses números que a gente usa para fazer conta representam o quê? Refletem que realidades? As análises que são pormenorizadas desses dados que eu trouxe, vocês podem conferir em alguns trabalhos do nosso grupo, né? Um deles é o artigo em que tem várias dessas falas comentadas. O artigo se chama O que pensam licenciandos e licenciandas em matemática sobre a sua formação para lidar com a diversidade sexual e de gênero em sala de aula. É um artigo escrito por 2 orientandos meus de mestrado, o Igor Guzzi, o Tadeu Vaz e eu. Então, tudo que eu estou falando com vocês até agora não é sobre adotar uma agenda para minorias, é sobre, de fato, oferecer uma educação matemática para todos. Então, eu termino, mais uma vez, com o Paulo Freire, né, não é no silêncio que os homens e mulheres e todo mundo se faz ou se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Então, não nos indignemos, não nos permitamos silenciar, sejamos quem nós somos e imponhamos respeito a quem não quer nos respeitar, e assim a gente vai conseguir ser quem a gente é, em todos os campos e também nas aulas de matemática. É isso. Obrigado.